Olá, eu sou o Jefferson Matos da Silva. Estamos aqui na aula número 7 sobre as expedições militares, referente ao estágio remoto da FMU, de História. Bom, uma das questões importantes que nós podemos destacar das expedições militares é a ordem cavalheiresca, né? A cavalaria. Ela é uma instituição que foi implantada por volta do ano 1000. Muito importante essa questão. E é uma categoria social que reúne especialistas em combates. Ou seja, se nós formos analisar, desde o período romano, do Império Romano, ou antes ainda do Império Grego, quem fazia a defesa das cidades era a elite. A elite que treinava, a elite que tinha esse tempo disponível para apenas treinar e as técnicas de batalha. Por quê? Para possíveis invasões. Então, eles protegiam a cidade, eles tinham esse domínio, né, de proteger a cidade, e os pobres, os camponeses, os pobres, eles não tinham é, essa possibilidade de inserção na cavalaria, nas ordens cavaleirescas. Já na Idade Média, o que podemos entender é que havia a relação de suzerania e vassalagem. Nessa relação de suzerania e vassalagem, o suzerano, que é o senhor da terra, ele contrata o trabalho de um outro nobre, que é o vassalo. Esse vassalo, através desse ritual, ele acaba se unindo ao senhor por um trato de fidelidade, que geralmente era a proteção das terras, era a sua submissão, né? E a sua fidelidade a esse suzerano. Nas ordens cavalheirescas havia a mesma, de uma maneira um pouco diferente, mas havia também esses rituais, essas chamadas sagrações, né? Essa sagração para iniciar o cavaleiro nessa ordem. Né? É um cargo de honra, como nós podemos já destacar, e apenas a elite que fazia parte. Né? Então, nós não podemos, como está aqui em observação, destacado, nós não podemos confundir o cavaleiro com o homem comum, pois o homem comum ele não tem essa aptidão, ele não tem essa possibilidade de inserção a esse tipo de ordem, né? Porque a ordem cavaleiresca, ela na verdade ela é ocupada geralmente, né, na maioria das vezes pela elite. A partir do ano 1200, os cavaleiros são apenas senhores e seus filhos e os vassalos, né? Ou seja, era meio que quase como uma questão dinástica. O senhor, o senhor, né, de terra, o suzerano, ele passava essa capacitação para o seu filho de maneira dinástica. Esse cargo ele ia se passando de família, né, de membro para membro. Ou, às vezes, um vassalo, né, um vassalo que ele era também sagrado cavaleiro, né? Geralmente eram os vassalos, pois eles também faziam a proteção dos próprios senhores e da terra, porque eles faziam isso num acordo mútuo. Por que no acordo mútuo? A relação de suzerano e vassalagem é essa fidelidade, mas por que eles se mantinham fiel ao suzerano? Porque geralmente o suzerano ele oferecia um feudo. E o que é o feudo? É um benefício. Não expressamente seja terra, mas geralmente era a tenure. E que tipo de benefício era a tenure? A tenure, ela era esse benefício que era a terra. Então, o suzerano, ou melhor, o vassalo, ele conseguia essa terra, essa tenure, por meio dessa aliança. Então, ele protegia algo que também lhe pertencia, mas que era do suzerano. Então, o suzerano lhe dava terra, né? Geralmente a tenure, e ele conseguia continuar, né? Naquele lugar fazendo a proteção.
Então era uma união instável entre os dois, porque eles poderiam defender objetivos em comum. Outra questão importante aqui são as guerras, o espírito cavalheiresco, né? Nas guerras havia esse espírito cavalheiresco, ou paixões belicosas, né? Por quê? Porque havia meio que uma espécie de romance, né? Era meio romanceada essa questão do cavaleiro. Vemos, por exemplo, o próprio Lancelot, né? Que são contos, né? Falando sobre esse cavaleiro, né? Como uma ordem muito, muito forte, muito interessante, né? É um período muito que há esses contos, né? Essa questão que está no imaginário, né? Dos medievais. É uma, uma questão mais romanceada, né? Podemos dizer assim. Outra questão importante é a justificação que se dá para as guerras. Como nós podemos saber, o período medieval ele é praticamente dominado pela igreja, né? A igreja que era a igreja perseguida, agora, na verdade, ela se torna uma igreja imperial, né? Os cristãos no início começaram muito mal, né? O início na cristandade, como diz o próprio historiador Paul Vane, né? No seu livro Como o Nosso Mundo se Tornou Cristão, né? Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, é um, é um livro muito interessante, porque ele fala do sofrimento dos cristãos, né? Como que eles se tornaram? Então foi como? Como Constantino, ele através de se tornar um cristão também, se converter, ele reduz não, ele elimina, geralmente, ele elimina realmente a perseguição aos cristãos. Então, nessa época, antes de Constantino libertar os cristãos, havia toda uma espécie de, pelos próprios cristãos perseguidos, uma, uma questão de falar que os cristãos não poderiam se mover com a violência, né? Eles não poderiam fazer parte do Gládio, eles não poderiam ser guerreiros, eles não poderiam matar em nome da fé. Isso os próprios pais da igreja, né, na segunda geração, na terceira, como Tertuliano, eles falam que isso não era possível, isso era algo terminantemente proibido. Então, havia toda se tornou necessário uma justificação para a guerra. E Agostinho de Hipona, que também foi um dos pais da igreja, da última geração, do que a gente chama de era de ouro, da patrística, né? Ele promove algo interessante. Ele fala que a guerra, para os cavaleiros, que são os cristãos, não é uma guerra de conquista, não é uma batalha em prol de vontades humanas, de interesses particulares, mas é uma guerra de reconquista. Ou seja, é a luta para lutar contra os infiéis, a luta para reconquistar terras na mão dos infiéis, que no caso são os muçulmanos. Sabemos que os muçulmanos eles causaram um grande estrago no Império Romano do Oriente, né? O Império Cristão, né, do Oriente. Então, para Agostinho de Hipona, era mais uma guerra de reconquista. Então, seria uma justificação. Seria a chamada guerra justa, né? Uma batalha contra os infiéis. Outra questão importante: o medievo é um mundo de guerra e de paz. Não há lutas entre nações. Bem, nós sabemos que, como diz o próprio historiador Eric Hobsbawm, no seu livro Nações e Nacionalismo, que o mundo medieval ele é totalmente diferente do mundo moderno, né? Do mundo contemporâneo. Por quê? Porque essa questão de Estado-nação, ela surge com Portugal e Espanha, os primeiros países, né, a se tornarem um conglomerado de pessoas que falam a mesma língua, uma delimitação geográfica, mas aqui no mundo medieval, não há essa questão. O mundo, ele é Inglaterra, França, todos que é o período, a área de destaque, o recorte, que o próprio Pastor Roux, no seu livro O Tempo dos Cavaleiros da Távola Redonda,
ele dá, nesse período, ele faz esse recorte, falando que era um mundo que não tinha essas fronteiras, né? Era um grande espaço, eram grandes fazendas, havia as fogueiras em cada canto, né? Então era um amplo espaço. E as questões das guerras não se davam em nações, mas era uma luta entre vassalos e senhores, muitas vezes. Um senhor, um suzerano, ele queria invadir uma terra de um determinado outro suzerano, e o seu vassalo fazia proteção. Como nós dissemos, há essa questão da proteção da fidelidade do vassalo ao seu senhor. Então, os feudos, né, que eram muitas vezes, ou eles eram dados por linhagens, ou era uma questão do vassalo proteger a terra do seu senhor. Né? Por que por linhagem? Às vezes essas batalhas elas ocorriam por uma questão de linhagem, parentes que brigavam por tal território, e mas nunca uma batalha de nações, até porque esse conceito de nação, como disse, se for implementado nesse período, é totalmente anacrônico. Aqui nós temos que compreender também a questão da paz de Deus. A paz, como eu já disse, né, essas guerras elas tinham que ser justificadas. E a paz de Deus, ela meio que regulamentava a guerra. A guerra ela não podia ser travada à noite. E a paz de Deus, ela era uma das questões muito importantes. Por exemplo, ela dizia que haveria a proteção dos não armados. É bom saber que os não armados são quem? Os camponeses. Quem trabalha são os camponeses, como eu disse. A elite não trabalha. Se trabalha, trabalha pouco. E os camponeses, muitos cristãos, deveriam ser protegidos. Ou seja, não era como terrorismo, que é um ataque aos civis. Não, mas a batalha era só entre os cavaleiros. E a paz de Deus assegurava isso, que era um decreto da própria igreja. Havia também a trégua de Deus. A trégua de Deus era a proibição de violência em dias de festas religiosas. E também à noite, chuva, havia todas essas questões que envolvia essas regras para a batalha, para que ela ocorresse de uma maneira limpa, né? Entre aspas, né? Bem entre aspas. O serviço militar feudal, que é caracterizado por uma obrigação do vassalo em serviço ao senhor, com o poder militar, como já foi dito, essa relação de suzerania e vassalagem ela ocorre por uma questão da união das vontades dos, do senhor e do vassalo. Ou seja, o senhor ele ofereceu a terra, o vassalo está protegendo a terra. Então, ele está lutando por um interesse comum. Eles estão lutando para proteger um bem comum. Os mercenários, né, que aparecem aqui são soldados pagos, né? Muitas vezes o suzerano ele não ficava muito satisfeito com o serviço militar, né, do, 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 do vassalo. Então, por ele não gostar daquele serviço militar, achar que não foi feito de uma maneira correta, não foi feito de uma boa maneira, de uma maneira legal, ele não estava protegendo a terra de uma maneira correta, ele estava dando falhas, eles preferem pagar soldados pagos, né? São mercenários, homens para proteger quando há uma certa insatisfação com o serviço prestado pelos vassalos. O suzerano não fica insatisfeito, contrata mercenários. Mas nunca era uma boa opção, porque o vassalo, ou melhor, o mercenário, se ele não recebesse, ele não era tão fiel, né? Ele não era tão, não tinha essa relação de fidelidade ao suzerano, né? O suzerano ele não recebia do mercenário essa sensação de fidelidade, mas ele estava apenas atrás do dinheiro. Outra questão das guerras é que no século XII as guerras consistem em uma destruição de terras vizinhas, né? Então não era simplesmente uma conquista, eles queriam destruir a terra do outro.
Era interessante destacarmos que, na verdade, o que garantia a riqueza, como eram visto a riqueza de um rei, era não pelo seu poder militar, não era pela sua cavalaria, não era nada disso. A riqueza de um rei, ou de um suzerano, ela era vista através da sua força de manter alimentada a sua população. E a sua população quem era? A sua população era os que sentavam à sua mesa. Então, quando a mesa de um rei era farta, isso mostrava o seu poder, mostrava a sua riqueza, sua força. Então, nessas lutas, eles destruíam as terras uns dos outros. Eles destruíam as terras para que não tivesse mais esses mantimentos. Então, era para como se fosse matar o seu inimigo pela fome mesmo. Essa era a característica das guerras, né? Já as batalhas, ela tem um outro sentido, né? Ela, ela faz parte da guerra, mas ela tem um sentido diferente. Por exemplo, a batalha, ela tem um sentido de espiritual. E ela é divina. É, nela se corre o risco, né, de ganhar ou perder, sendo a sentença decretada por Deus. Então, na batalha, eles faziam o seguinte: iam com toda a sua força militar para tentar vencer de uma única tacada aquela guerra. Então, a batalha ela era para ser o golpe final. Só que esse golpe final, ele tinha que ser dado de que maneira? Esse golpe final, ele tinha que ser dado de uma única forma, direta, para que não houvesse mais uma tentativa de uma segunda guerra, de uma segunda tentativa. Então eles tentam eliminar de uma única vez essa guerra, né? E o resultado da guerra seria por ordem divina, seria Deus que decretaria quem venceria. Se perdeu, foi porque Deus quis. Se ganhou, também foi porque Deus quis assim. Agora, uma das questões importantes da ordem cavaleiresca que surge, né, desse período são as cruzadas. As cruzadas elas são constituídas por essas ordens cavaleirescas, né, que na verdade foram criadas para a proteção dos peregrinos que iam a Jerusalém, né, ou para lugares considerados santos, né. Esses lugares santos, eles são Jerusalém, os caminhos, né, as peregrinações a Santiago de Compostela, por exemplo, que eram as grandes igrejas, né? Então, todas essas batalhas, essa proteção e principalmente as cruzadas, elas surgem de um ideal político, sim, também de um ideal econômico, mas principalmente de um ideal religioso. Por quê? Porque os principais cavaleiros a fazerem essa proteção eram os templários, que eram aqueles cavaleiros com manto branco, com uma cruz no peito, que era uma ordem de monges, né, uma ordem monástica, mas ao mesmo tempo uma ordem guerreira. Né? Eles, eles são aqueles que eles vão garantir, né, a peregrinação dos fiéis até Jerusalém. Lembramos que Jerusalém foi tomada, né? Ao Jerusalém ser tomada pelos muçulmanos, eles invadem o Império Romano do Oriente, né? O Império cristão do Oriente. Então, quando eles tentam invadir lá o Império Romano do Oriente, eles não conseguem recuperar de volta o Império Romano do Oriente. Então, ele pede ajuda para o outro Papa, para o Papa que era do Império Romano do Ocidente, pedindo uma proteção, né, para que os peregrinos pudessem seguir com a sua peregrinação, que não houvesse o assassinato desses homens. Né? Aqui nós destacamos algumas das cruzadas. Né? A primeira cruzada, o Oriente, se deu em 1095. É a mais importante, né? Pois ela caracteriza o início dessas expedições militares.
Ou seja, os cristãos, esses cavaleiros, esses padres, eles estavam indo proteger os peregrinos. Muitos estavam sendo mortos, assassinados pelos muçulmanos. E os bizantinos, né, que são os cristãos gregos, eles pedem essa ajuda para o Papa, porque os cristãos estão praticamente sendo dizimados, né? Então a primeira cruzada ela tem esse interesse. Algo importante se destacar é que o Papa ele não estava ajudando simplesmente por serem cristãos, mas ele percebe que o Império Romano do Oriente está fragilizado, está fraco. Então ele busca enviar essas cruzadas, esses cavaleiros, para recuperar também a sua autonomia sobre aquela localidade de Jerusalém e tentar agregar novamente o Império Romano em um único território extenso e grande, né? E até mesmo colocar a Igreja Ortodoxa grega, né? A Igreja, os cristãos bizantinos, né? Que serão os ortodoxos gregos, colocar debaixo da sua tutela, debaixo do seu domínio, né? Porque havia muitas divergências, né? É bom lembrarmos que a Igreja Romana ela estava mais ligada a questões mais, como posso dizer, aquelas questões de ordem natural, de ordem peculiar do dia a dia. Já a Igreja Romana do Oriente, ela já está mais ligada a questões filosóficas, muito por conta dos gregos também, né? E então questões mais profundas teológicas, né? Como a questão da salvação e entre vários outros tipos de teologia desse período e faz com que eles tenham essas divergências, essas cismas entre eles. Então, o Papa, ao ver a fragilidade do Império Romano do Oriente, ele fala: não, vou enviar as tropas para que não possa simplesmente expulsar os muçulmanos, que já são infiéis mesmo, já não fazem parte do seu, não são muito agradáveis aos olhos. Então já mato dois coelhos com uma cajadada só. Recupero o predomínio e a hegemonia sobre Jerusalém e ainda expulso os infiéis de quebra, né? Então para ele foi uma ótima opção, né? Foi uma ótima ação. Digamos que o Papa deve ter ficado muito feliz, né? De ter recebido esse pedido de ajuda, né, de Aleixo, né, que foi o padre que pediu essa ajuda do Império Romano do Ocidente. Aqui nós vemos que foi os seus Jústidas, né, os muçulmanos, né, que eram turcos, eles eliminam os cristãos, né? Porque quando as cruzadas invadem Jerusalém e elas conseguem, há um grande banho de sangue, um banho de sangue terrível como muitos jamais se viram, né? Morreram judeus, morreram cristãos até, morreram muçulmanos. Os padres estavam mesmo com muita crueldade, né? Porque a primeira cruzada, ela tem uma característica importante, ela reúne todo tipo de gente. Então ela não tem aquele aparato militar, aquela habilidade, então eles são muito facilmente suprimidos. Depois o Papa vê que foi um grande fracasso, ele envia uma, uma cruzada mais imponente, porque havia os movimentos. Por isso que essa questão de designar a primeira, segunda, terceira, quarta cruzada é uma bobagem porque não tem como se contar as diversas incursões que houve para aquele período. Aí destacamos sempre as mais importantes como as quatro cruzadas, ou oito cruzadas para alguns, mas na verdade eram movimentos de ida e volta, então não há como saber quantas vezes que eles entravam, quantas peregrinações haviam. Mas quando Aleixo, né, que pede ajuda ao Papa Urbano II para que enviasse a ajuda militar, envia. Lá quem estava dominando agora eram os muçulmanos, não era mais os muçulmanos, eram os seljúcidas, que eram turcos, né, muçulmanos, muito mais cruéis ainda. Então eles tentam recuperar.
esse período, né? E há uma espécie de exportação da violência contra os infiéis. Por quê? A Europa, ela estava passando por todas aquelas batalhas que a gente já falou sobre terras. Então ele falou assim, já que você um marginalizado, né? Você está à margem da sociedade, você é um infrator da lei, né? Vamos dizer assim. Vamos pegar você, você não está querendo, você não está com raiva, você não está nervoso, você não está com disposição para a guerra. Vamos exportar essa violência, né, para o Oriente. Vamos colocar esses homens para lutar ao lado dos cavaleiros, né, dos templários, né? Vamos colocar para lutar contra os infiéis. E você descarrega toda a sua ira agora contra os infiéis. Então essa foi uma maneira de pacificar a Europa, né? E também, de certa forma, ser um castigo para esses bandidos, né? Para esses infratores que teriam agora que combater soldados muito bem armados, que eram os próprios muçulmanos. A primeira cruzada ela contou com a presença das massas camponesas, que foi o que eu disse. Ela foi muito mal organizada. Muitas pessoas morreram. Muitos foram pelos cristãos por aquela alegria de estar fazendo algo pelos peregrinos, porque muitos pecados eles acreditavam que ele era, como é que eu posso dizer, purgado, né? Era purgado seus pecados através de sacrifícios. Os sacrifícios de Cristo na cruz não foram suficientes para libertar esses cristãos dos pecados, mas era necessário que você tivesse outros sacrifícios. E um deles era o jejum, um deles era a peregrinação. E quanto mais difícil o local, mais pecados eram perdoados. Mais difícil essa peregrinação, mais pecados perdoados. Por isso que vemos hoje muitas pessoas, elas vão até algumas cidades que há grandes catedrais, fazem aquela peregrinação para perdoar os pecados, para que lhes sejam perdoados os pecados. Nesta época, a mesma coisa. Só que a dificuldade aí se dava numa questão de serem perdoar pecados por causa da guerra. Ou seja, era uma excursão difícil, era uma excursão, e eles foram assim mesmo, né, os camponeses, alguns muito fiéis, foram porque queriam libertar a cristandade, queriam essa guerra justa, queriam essa guerra de reconquista, e foram lutar lá. E foram massacrados, né? Simplesmente massacrados pelos turcos. Né? Os turcos massacraram todos esses cristãos, e aí começaram a se fazer cruzadas mais bem elaboradas com esses padres, que agora também faziam parte de ordens cavaleirescas e de domínio da arte da batalha. A primeira cruzada, né, ela chega a Constantinopla em 1097, né, e eles tomam em 1098 Niceia, Antioquia, e por fim, em 1099, capturam Jerusalém. E há o estabelecimento dos estados latinos, ou seja, esses estados latinos eles seriam governados por representantes é, do mundo ocidental, né? Dos cristãos ocidentais. Porque essa questão de papa, ela não era muito bem aceita na igreja romana, na igreja no Império Romano do Oriente. Eles não tinham muito essa ideia de papa. E como os primeiros concílios se deu lá, e do nada surge um papa, um líder supremo da igreja, isso para eles é um absurdo, porque na verdade eles tinham mais conhecimento, os primeiros concílios cristãos se deram naquela localidade, então não há por que eles fazerem esse tipo de questão, né? De se submeter a um papa. E quando eles ficam lá, os cristãos chegam a esse lugar, os cruzados, eles estabelecem os estados latinos. Né? Esses estados latinos, que é o que vai segurar a cristandade nesse local por algum tempo. A segunda cruzada, né, como eu disse, se deu pela ameaça dos muçulmanos, que conquistaram o feudo de Edessa, e a cruzada fracassou diante de Saladino, líder muçulmano, que reconquistou Jerusalém em 1187.
Ou seja, Jerusalém ela foi conquistada pelos cruzados. Os cruzados conseguiram essa façanha, né, dominar. Mas Saladino, né, que era um exímio, né, estrategista de guerra, sufocou, né, toda essa massa de guerreiros cristãos e tomou de volta, né? Tomou de volta. Então, eles não, as cruzadas elas deram mais prejuízos do que propriamente vitórias, né? As cruzadas elas não foram para, elas jamais conseguiram recuperar o prestígio da Europa, né, diante de Jerusalém. Até hoje nós vemos que é uma região que é dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, mesmo com os judeus naquela localidade, em Jerusalém, sendo seu Estado de Israel estabelecido naquela região, eles não conseguem ainda assim é, tirar a influência árabe, a influência muçulmana daquela região. Podemos ver que no próprio Domo da Rocha, né, o próprio Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, ela é uma mesquita, ela não é um templo judeu. Então a influência muçulmana ainda era muito grande e ainda hoje é muito grande a influência naquela localidade. E nem a igreja conseguiu pacificar esse, esses novos, né, religiosos que são uma religião que muito cresceu no mundo e uma das que mais cresce, né, que é o islamismo. A terceira cruzada é considerada a cruzada dos reis, né? Quando o rei Felipe Augusto da França, o rei Ricardo da Inglaterra e o imperador Frederico não conseguiram vencer Saladino, ou seja, houve uma união entre todos esses reis para que eles pudessem invadir a região do Saladino, né, que é Jerusalém. Não foram capazes de vencê-lo, porque era muito forte, né, seu estabelecimento, a questão da guerra era muito bem preparado. Eles acabaram não conseguindo, então tiveram que se submeter ainda. Ricardo, né? Ricardo, ele consegue, ele implora, né, vamos dizer assim, né, ao Saladino que concordasse que os peregrinos pudessem, pelo menos, entrar em Jerusalém para peregrinar, né? Porque, por exemplo, nós já perdemos a guerra, não temos como te vencer. Não tem como você poder, por favor, deixar pelo menos que nossos peregrinos andem por aqui, né? Saladino ele permite, né? Então foi um acordo militar, um acordo entre esse rei, né, e o Saladino, e ele permite, né, que os cristãos possam vir a sua terra, né? Terra espiritual, no caso, né? Sua terra espiritual. É, nós vemos de uma maneira meio que ancestral, né? Vamos dizer assim. Ele permite essa peregrinação. Se nós formos ver por essa forma, os próprios cristãos, eles são muito menos tolerantes, né, do que os muçulmanos. Os muçulmanos são bem mais tolerantes. Quando eles conquistam a Jerusalém, quando eles conquistam, eles não matam os cristãos, que eles chamam de povo do livro, nem os judeus. Na verdade, eles usam eles, né, como poder monetário para pagar e fortalecer os seus exércitos, mas não os matam, né? Eles tentam destruir eles na moral, eles tentam destruir eles na dignidade, eles tentam enfraquecer eles psicologicamente. Eles não tentam enfraquecê-los militarmente, massacrando, mas eles os enfraquecem através da sua submissão, mostrando que eles são inferiores, que eles são mais fracos. Então é dessa forma que os muçulmanos eles conseguem um predomínio. O próprio Peter Brown ele escreve no seu livro A Ascensão do Cristianismo no Ocidente que eles jamais imaginavam que poderiam conquistar um território tão grande quanto aquele. Mas pela questão psicológica eles conseguem conquistar esse território dos cristãos.
Eles, na verdade, tinham a impressão de que um dia isso ia acabar. Que eles não quiseram expandir o seu território até o Ocidente, por exemplo. Da mesma maneira que os ocidentais não quiseram expandir o seu território até além do Reno. É, são questões de falar, não, acho que já chegamos ao suficiente. Para que ir mais longe? Eles também tinham pés no chão de saber que se eles atiçassem muito o cristianismo com o Império Romano do Ocidente, também poderia causar grandes estragos. Né? A Quarta Cruzada, né? Ela buscou conquistar o Egito e ela se tornou a base, né, para operações na Palestina, né? Que resultou na submissão da Igreja e o Império Oriental ao Papa, né? Em 1204 e 1261. Sempre foi uma vontade muito grande, né, dos cristãos, dos cristãos do Ocidente, eles terem de volta esse predomínio, esse domínio sobre os cristãos do Oriente, né? Essa região, essa tentativa de unificar o império, né? Então eles sempre buscaram isso, eles sempre buscaram isso de uma maneira muito, como pode dizer, de uma maneira com muito afinco, né? Então aqui nesse período eles conseguem. Aqui é importante nós destacarmos essa observação. Os historiadores destacam que ocorreram 8 cruzadas, mas estabelecer um número, né, preciso de cruzadas é um exercício inútil. E realmente é uma bobagem nós falarmos que houve 8, ou mais, ou menos, porque essas excursões, elas se deram momentaneamente. Começava, saía, parava, ia, voltava. Alguns iam, alguns não iam, outros peregrinavam, outros iam levar armamentos. Então sempre houve essas incursões, né? Para essas expedições, elas sempre ocorreram, né? Mas são destacadas a historiografia, né? Ela destaca sempre como importantes, né? As mais importantes, as 8, né? Pois na verdade houveram diversos, né? Diversos peregrinos, né? Durante esse período que iam ou como penitentes, né? A Jerusalém ou como guerreiros voluntários, né? Então é uma questão quase que inútil mesmo. A gente falar que houve 8, ou menos, ou mais. Né? Houveram diversas, né? Houveram diversas é, excursões dessas, né? Expedições militares como essa. E houveram diversas cruzadas, sejam religiosas ou sejam bélicas, né? Beligerantes. Bom, e é isso, né? Eu espero que possa ter aumentado o conhecimento acerca desse tema, né? Que é um tema muito importante, que é as cruzadas, né? Algo muito interessante para nós entendermos o porquê, né? Do Oriente Médio passar por questões tão complexas, né? Até hoje, né? Até hoje é uma região em que há muitas batalhas, né? E nunca deixou de existir. A denominada Terra Santa, né? É um dos locais onde mais há guerra. Eu não sei, no período que está sendo gravado esse vídeo, acabou de haver muitas batalhas lá entre palestinos e muçulmanos, ou melhor, palestinos e israelenses. E desde da formação do Estado de Israel e até antes disso, sempre foi uma região em que houve muitas batalhas. Né? Então, mas é isso. Espero que possa ter sido coerente, né, e eficiente para expressar um conteúdo muito grande como esse. Né? Agradeço e é isso.